Olá pessoal, professor Lucas aqui mais uma vez, hoje com a nossa matéria de cálculo técnico. Lembrando que nessa disciplina a gente está trabalhando com equações do primeiro grau. Já vimos resolução de equações do primeiro grau com uma variável, já vimos equações do primeiro grau com duas variáveis, e vimos a resolução de sistemas de equações a partir do método da soma. Na aula de hoje, nós vamos aprender a construir os gráficos destas equações. Então, a gente vai falar basicamente da construção de gráficos de função do primeiro grau. O que é uma função? Função é uma relação de dependência entre duas grandezas. De certa forma, eu vou ter duas variáveis e o valor de uma depende da outra. É exatamente o que a gente tem na nossa função do primeiro grau com duas variáveis. Eu sempre vou ter um valor de y que corresponde a um valor de x, e a nossa igualdade vai ser satisfeita. Essas funções podem ser representadas graficamente, ou seja, através de desenhos. Esses desenhos são o que a gente chama de gráficos da função. Todos os gráficos são traçados no plano cartesiano. É a primeira vez que a gente fala de plano cartesiano, então vamos dar uma recordada o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele plano que a gente tem dois eixos, um eixo horizontal x, um eixo vertical y. Cada ponto desse eixo representa o valor de y, cada ponto do eixo horizontal representa os valores de x. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero traçar o ponto A, que é menos 5, ou seja, o primeiro valor sempre vai ser x. E eu quero traçar em y o valor de 3. Então, menos 5 e 3, o primeiro valor é x, o segundo valor é y. Observe o seguinte, se eu quero traçar menos 5 em x, eu vou contar no eixo horizontal e ver onde que é a marcação do menos 5. Se eu quero traçar o 3 em y, eu vou olhar no eixo vertical e pegar o valor do 3 neste eixo. Se o menos 5 é aqui, eu vou traçar uma reta pelo menos 5. E o 3 é lá, eu vou traçar uma reta pelo 3. No momento em que esses pontos se cruzam, no momento em que essas retas se cruzam, é o nosso ponto menos 5 e 3. Vamos fazer de novo aqui, ó, observando aqui embaixo, eu quero o ponto C igual a 4,5, ou seja, x é 4,5. X é 4,5. E o meu valor de y é menos 3,5. Observem que sinais negativos no y eu conto para baixo, né? Então vamos lá. X igual a 4,5. Vai estar aproximadamente aqui, ó. Y igual a 3,5. Vai estar aproximadamente aqui. Quando a gente traça a reta mais ou menos, desconsiderem aí o uso do mouse e as retas tortas, né? A gente vai ter um ponto mais ou menos aqui, né? Então, tá aí, ó, o nosso ponto 4,5 e menos 3,5, tá? Só uma lembrança, esse pontinho verde aqui no centro, no cruzamento dos dois eixos, é o nosso ponto 0 e 0. Então, meu ponto D é onde x é 0 e onde y é 0. Lembrando, então,
a gente vai traçar gráficos de função do primeiro grau, e função do primeiro grau é aquela função que tem a cara ax mais b igual a y, ou y igual a x mais b. Essas funções também são chamadas de equação da reta, pois elas representam sempre retas quando a gente desenha o gráfico delas. Então, todos os pontos de pares ordenados desta função, quando conectados, eles vão formar uma reta. Então, a nossa função do primeiro grau é o que a gente chama de equação da reta. Os pontos referentes ao eixo x é o que a gente chama de domínio da função. Os pontos que estão no eixo y é o que a gente chama imagem da função. Quando a gente está falando de domínio e imagem da função, domínio está representado no eixo x e imagem está representada no eixo y. Essas retas têm duas opções de classificação e tem duas formas da gente desenhar. Ou nós vamos desenhar retas crescentes. Lembra lá que a nossa equação é y igual a ax mais b? Então, quando esse a for maior do que zero, essas retas vão ser crescentes. A outra opção é que essas retas sejam decrescentes, quando o meu a for menor do que zero, ou seja, quando o meu a for negativo. Então, aí, ó, a nossa função do primeiro grau, y igual a ax mais b, quando a for maior que zero, ela vai ser crescente. Quando a for menor do que zero, ela vai ser decrescente. Esse a gente chama de coeficiente angular. Então, quando o coeficiente angular for positivo, reta crescente. Quando o coeficiente angular for negativo, reta decrescente. B a gente chama de coeficiente linear. E ele vai representar o ponto que a nossa reta, a reta que nós estamos desenhando, vai cortar o eixo y. Tá? Então, na hora de traçar o gráfico, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Primeiro exemplo. Eu tenho a função y igual a 2x mais 5. E a minha pergunta é se é uma reta crescente ou decrescente. Para a gente responder essa pergunta, basta eu analisar o meu coeficiente angular, que é o 2. Como 2 é positivo, isso é uma reta crescente. O meu coeficiente angular é maior do que zero. Então, é importante a gente ressaltar aqui que numa função crescente, os valores de y aumentam à medida que os valores de x também aumentam. O desenho desta equação fica dessa forma. Perceba o seguinte, para eu aumentar os valores de x, eu tenho que fazer uma leitura neste sentido. À medida que eu faço a leitura da esquerda para a direita, por exemplo, o meu x aqui é menos 2,5. Aumentei o meu x. Só tomem cuidado com essa questão de aumento de número, né? Menos 1 é maior do que menos 2,5. Tá? Então, a gente está aumentando o número. Eu estou passando de menos 2,5 para menos 1 aqui, Então, vocês percebam que quando eu tinha menos 2,5, o meu y era 0. Quando eu tenho menos 1, o meu y passa a ser 3. Ou seja, se x aumenta, y também aumenta. Essa é a ideia básica de uma função crescente. Como a gente lê da esquerda para a direita, a gente pode fazer a associação de que a gente está subindo um morro, né? Então, classificação
de crescente ou decrescente, olhando o gráfico ou olhando o coeficiente angular. Segunda opção que nós temos a gente vai trabalhar a partir da equação menos 2x mais 3. E a pergunta, mais uma vez, é se essa reta vai ser uma reta crescente ou decrescente. Basta olhar o nosso coeficiente angular. No caso desta função, o nosso coeficiente angular é negativo, menos 2. Se o coeficiente angular é negativo, ou seja, menor do que zero, a função é decrescente. Tá bom? Em uma função decrescente, os valores de y diminuem à medida que os valores de x aumentam. Vamos entender isso no gráfico? Meus valores de x estão aumentando se eu estou partindo da esquerda para a direita. Então, quando x é 1, y também é 1. Quando x é 0, quando x é 1,5, o meu y é 0. Então, x aumenta, mas y diminui. Tá? Graficamente, a gente pode perceber isso como se a gente estivesse descendo um morro. Tá bom? Então, pessoal, apresentei alguns conceitos. Apresentei a ideia de reta crescente e decrescente, análise a partir do coeficiente angular e a partir do gráfico. No próximo vídeo, nós vamos aprender a traçar essas retas no plano cartesiano. Até lá!